Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boeri, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo, e eu tenho certeza que você é exemplo de milhões de brasileiros que devem estar curiosos querendo saber no que vai dar esses depoimentos do Walter Delgatti, o Hacker 13, o hacker do PT, o cara da Vaza Jato. É natural que as pessoas fiquem aí em dúvida sobre a veracidade, sobre o quanto confiar nas palavras desse sujeito. Mas antes de tudo é importante que a gente tenha transparência no sentido de ouvir realmente tudo que ele tem que falar, de acompanhar aí as investigações, acompanhar o trabalho dos parlamentares que estão envolvidos aí na CPMI dos atos de 8 de janeiro e ver os desdobramentos, sempre, óbvio, considerando ressalvas, pensando aí no poder que está estabelecido, pensando aí no perfil que a gente tem, por exemplo, no Ministério da Justiça, que exerce ali sua pressão sobre a autonomia da Polícia Federal, pensando aí no comportamento parcial do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Então, são uma série de nuances que permeiam, que cercam todo esse processo. Eu entendo que se há culpa, eu entendo que se realmente o Bolsonaro, a Carla Zambelli estão envolvidos nesse caso, devem ser punidos, não há dúvida, porque são coisas absurdas. Se fizeram o que está sendo apresentado pela base governista e pelo depoente, né, em suas oitivas, pelo Hacker 13, aí, se isso realmente, efetivamente aconteceu, está comprovado, a gente não tem como negar que o governo, não tem como negar, o ex-presidente, o Jair Bolsonaro, a Carla Zambelli e outros integrantes aí próximos ao presidente pisaram na bola feio, e isso tem que ser realmente considerado e punido. Não é justo que se faça esse jogo sujo. Agora eu vou dar a minha opinião, não é? A gente, obviamente, tem o dever da observação, por meio dela a gente trazer as deduções, a gente imaginar o que pode estar por trás disso. Se a gente voltar no tempo, se a gente for para a origem da questão, é só lembrar que esse hacker é o hacker que fez o trabalho de desconstrução da Lava Jato. Ele é um soldadinho da esquerda, ele foi usado pela esquerda para tentar sujar, para tentar jogar no lixo todo o trabalho realizado pelos promotores, pelo Ministério Público e pelo juiz Sérgio Moro. O Hacker 13, por isso que é Hacker 13, hacker do PT, estava a serviço da esquerda para poder conseguir informações de forma ilegal, de maneira desonesta, no sentido exatamente de atrapalhar o processo de investigação e atrapalhar o julgamento. Ele conseguiu na medida em que expôs informações sigilosas que comprometeram o trâmite, comprometeram aí a lisura de todo o processo investigativo e penal. Eu não vou entrar aqui no mérito porque eu não sou especialista. Há pessoas que dizem que realmente houve um assodamento, uma precipitação por parte dos integrantes da Lava Jato. Há outros que dizem que o processo é legítimo, que foi realizado dentro da lei e não há o que questionar, senão o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em fazer aquela vergonhosa manobra para salvar a pele do Lula e atrapalhar os caminhos do Bolsonaro e, por consequência, colocar o Brasil aí à beira do abismo. Então, dentro dessa análise a respeito do passado, do histórico, a gente percebe
que esse Hacker 13 não é nem um pouco confiável. Tanto não é que acabou de ser aí condenado a mais 20 anos de prisão, né, por envolvimento em dezenas, mais de uma centena de crimes envolvendo estelionato, espionagem, uso indevido de telecomunicação, enfim, uma série de atividades ilícitas para benefício próprio e benefícios de terceiro, tanto do ponto de vista, tanto no campo político, quanto no campo civil. Então, é um cidadão que, com folha corrida, um cidadão que não merece a confiança exatamente por representar alguém que não respeita a lei, alguém que pratica crimes de forma sistemática. Começa por aí, um cara de ficha suja que fez um trabalho sujo e agora se apresenta como salvador da pátria, dizendo que foi contratado pela Carla Zambelli, que teve encontros com o Bolsonaro. É todo um processo que precisará ser provado, mas, de novo, qual a credibilidade desse cidadão e qual a credibilidade das instituições que têm o poder aí, que têm a prerrogativa de acompanhar todo esse processo. Então a gente está diante de um caso muito complicado, muito complexo, porque a gente, de repente, está naquela ideia de que é a raposa cuidando do galinheiro, não é? Esse Hacker 13 teve essa postura muito estranha na sua primeira oitiva ao responder apenas quando foi perguntado pela base governista, num trabalho claramente orquestrado, e se calou quando foi perguntado pela base oposicionista, não é? Então, uma coisa muito estranha. A gente acompanhou hoje, por exemplo, o próprio advogado do Walter Delgatti dizendo que desconhecia os áudios que foram divulgados nessa terça-feira. É muito estranho que um advogado não conheça o próprio material, né, que vai ser usado aí como possível prova ou não, né, no processo. Um advogado que afirma que o seu cliente é um cidadão carente, que troca de lado por causa de atenção, é um cidadão que quer causar repercussão, causar polêmica no mundo político. Portanto, o próprio advogado vai a público e expõe esse caráter frágil, esse caráter vulnerável e pouco confiável do cliente. Então a gente está diante de mais um capítulo muito curioso, muito instigante dentro dessa guerra, porque é uma guerra que foi criada aí pelo PT no sentido de promover uma vingança contra o Bolsonaro e a direita no Brasil. E, na minha opinião, como eu já disse, eu entendo que esse hacker está sendo usado para que o PT, o Lula, consiga mais elementos que possam convencer a justiça, possa convencer o Congresso a punir o Bolsonaro. Tem a questão das joias, a questão do cartão de vacinação. Eles vão inserindo cada vez mais ingredientes aí para construir um bolo de problema para o Bolsonaro, sabendo aí que o objetivo do Lula é a vingança final, que é conseguir fazer com que a justiça, convencer a justiça a determinar a prisão do Bolsonaro. Tem aí a ajuda da imprensa, que vem trabalhando ostensivamente nessa questão, né? Mostrando fatos favoráveis à esquerda, escondendo fatos favoráveis à direita, e a história continua. No que vai dar, nós temos que aguardar. Eu acho importante também a gente pensar um pouco nesse papel de algumas figuras que representam a direita. Eu já falei em outros programas passados e repito aqui, a direita precisa repensar alguns líderes, algumas figuras, alguns personagens que mais atrapalham do que ajudam. Eu entendo que a questão da Carla Zambelli ainda precisa ser apurada, mas é uma parlamentar, é uma política que precisa de mais equilíbrio para representar a direita, representar os ideais liberais principalmente. Foi uma pessoa que prejudicou demais a candidatura
do Bolsonaro quando caiu naquela armadilha da provocação de um petista, né, de um jornalista petista, em que ela ergueu sua arma e saiu atrás do petista, quer dizer, mordeu a isca, comprometeu a imagem, né, entregou a campanha ali para a Globo detonar o Bolsonaro com a questão do armamento, e agora se envolve de novo, aparece de novo aí, teoricamente, envolvida nesse convite, envolvida nesse relacionamento com um sujeito que não merece o menor crédito, não merece a menor confiança, não merece o menor espaço para o convívio de quem defende, de quem diz defender o que é certo, diz que é defender o que é jogar dentro das 4 linhas. Então a gente tem que aguardar, vamos esperar as apurações, com as ressalvas de que, infelizmente, a gente enfrenta um momento em que não há nada transparente. A gente tem um governo aliado a uma justiça que trabalham claramente dedicados a prejudicar um lado da política, em vez de se preocupar em ajudar o país. Não está o executivo, parte do legislativo e o judiciário não estão nem um pouco interessados em recolocar o Brasil nos trilhos. Estão interessados claramente em prejudicar a direita, em prejudicar a ideologia liberal, a ideologia conservadora. Mas não podemos contar com pessoas aí que, em vez de nos ajudar, ainda nos prejudicam ainda mais, como é o caso da Carla Zambelli. Vamos aguardar, vamos acompanhar, mas o meu palpite é que daqui a pouco derrubam esse advogado e algumas coisas derrubam porque você percebe a fragilidade, a falta de conhecimento dele, além de todo o histórico, tanto do hacker quanto do advogado, de vínculo, né, um forte vínculo aí com o PT. Então tem uma jogada aí aparentemente muito suja que mais dia menos dia vai aparecer e a gente tem que estar preparado aí, porque o Brasil virou uma caixa de Pandora, né? A gente abre essa caixa e cada vez mais se depara com coisas más, com coisas surpreendentes, com coisas que só mancham, que só comprometem a moral e a ética desse país tão devastado por uma política feita por maus homens públicos. E mais uma vez, obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.